Olá, gente! You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Bom, finalmente estou de férias, então agora dá para continuar a fazer, né, os vídeos. E hoje o que eu queria falar era mais sobre... A gente já tá fazendo uma série de movimentos, né, refletindo, né, como é que eu posso desenhar o meu personagem que ele não fique durinho. Só que assim, para falar de movimentos, a gente não precisa só pensar na estrutura do personagem, a gente pode também usar outros elementos. E aí hoje, né, que eu queria falar é sobre elementos gráficos, né, como é que a gente pode botar elementos gráficos para pensar em movimento também, porque assim, se eu tô me movimentando, né, faço assim com os braços, se eu simplesmente parar e desenhar uma pose só desse movimento, pode ser que a pessoa entenda que eu esteja só com os braços pro alto. Só que eu não estou só com os braços pro alto, eu estou fazendo esse tipo de movimento. Então, como é que eu posso representar no papel o movimento contínuo, né, ou o movimento que inicia de um lado e termina no outro, de maneira que a pessoa entenda, né, que tem esse movimento, não está simplesmente eu não escolhi só uma cena e fiquei parado. Então, hoje, com esses elementos gráficos que a gente vai falar aqui, a gente vai poder desenhar dessa forma, né? Onde alguma coisa começa, inicia o movimento, termina em algum outro lugar, ou tem esse movimento contínuo. Então, para isso, como só simplesmente escolher uma cena não funciona muito bem, a gente vai, né, criar alguns artifíciozinhos que vai dar essa sensação de movimento. Então, para dar a sensação de movimento, a gente vai ter... A gente pode utilizar riscos, né? Até aqui eu coloquei, né, uns risquinhos. A gente vai ter as repetições, então para fazer esse movimento aqui, eu posso repetir esse braço diversas vezes. Ou eu posso também ter um borrão, ou seja, esse movimento foi tão rápido que eu não consigo mais ver as repetições, eu consigo simplesmente ver um simples borrão. E desse borrão, eu também tenho uma outra possibilidade, que é simplesmente ter uma área chapada, ou seja, um exagero desse borrão. E o que esses elementos eles vão dizer, né? Eles vão dar uma ideia de onde inicia, onde termina o movimento. Eles podem dar uma ideia de velocidade, né? Se isso foi rápido, se isso foi devagar. Eles vão dar uma ideia de direção, ou seja, se eu faço esse movimento e eu coloco o risco para lá de cá, isso quer dizer que o risco tem sempre estar do lado oposto do movimento. Então isso está dizendo para mim que esse braço foi desse lado para esse lado. Então assim, esses elementos gráficos eles vão dando indícios de que tipo de movimento isso está sendo feito. Então, para a gente poder entender mais, né, vamos olhar agora na prática. Bom, a primeira opção que a gente vai ver agora são os traços. Se eu pego e faço uma circunferência, que desenho é esse que eu estou fazendo? Por enquanto é só apenas uma circunferência. Poderia ser o início de um desenho para uma esfera flutuando, poderia ser uma circunferência para uma esfera caindo, poderia ser simplesmente uma esfera em cima de uma mesa, ou seja, tem poucos traços aqui que me dá a entender o que está acontecendo com essa esfera. Porém, se eu pego e faço isso daqui, eu faço traços, linhas, isso me dá, digamos assim, elementos que eu possa ler mais essa imagem, eu possa saber mais sobre essa imagem. Ou seja, se eu faço traços para cima, isso me dá a entender de que essa esfera aqui, ou essa circunferência, ela está caindo, ela está indo para baixo. Ou seja, os traços, de certa maneira, eles vão nos dar indicativos de uma possível leitura. Então, o traço, ele sempre vai ser pro lado oposto ao movimento. Se esse objeto ele vai para baixo, então meus traços vão ser para cima.
se esse objeto ele vai para cima, meus traços vão ter que ser para baixo. Então sempre lembrar, né, de que os traços ele está sempre oposto ao movimento que ele está indo. O segundo que a gente vai ver são as repetições. Imagine que eu tenho aqui o braço do meu personagem. E aí eu quero fazer com que o braço desse personagem ele se movimente. Então assim, eu posso simplesmente pegar esse mesmo braço e repetir. Ou seja, eu tô aqui, fazer meio tortinho, só pra gente ter a ideia. Ele tá se repetindo pra dar a ideia desse movimento que eu quero fazer. Ou seja, do jeito que eu fiz aqui a repetição, ele tá no movimento contínuo. Se eu ainda evidencio fazendo isso aqui, misturando os elementos gráficos, ou seja, eu tenho a repetição e eu ainda tenho o tracinho, ele tá no movimento contínuo. Porém, pode ser que eu não queira esse movimento contínuo do braço subindo e descendo, né? De um indo para um lado para o outro. Pode ser que esse movimento ele tenha um início e ele tenha um fim. Se ele tem um início e tem um fim, eu posso fazer da seguinte maneira. Aí eu vou adicionar, além da repetição, eu vou adicionar a transparência. Ou seja, o movimento final ele vai ter que ser totalmente opaco. Os outros movimentos, cada vez mais, vai ser um pouquinho difícil eu conseguir fazer isso com canetinha, mas vamos tentar. Digamos que aqui é o movimento. Então, quanto mais perto for o movimento final, então, mais opaco ele vai ser. Então, assim, para eu conseguir dar a ideia de transparência, eu estou reforçando aqui a minha linha, né? Para dar uma sensação um pouco melhor, já que eu não estou trabalhando com grafite. Então, assim, quanto mais perto do meu movimento final, mais forte, mais opaco vai ser a minha linha. Ou seja, isso também vai dar a ideia de movimento. Ou seja, a primeira posição ela vai estar ali transparente. Quanto mais perto estiver, né, do meu movimento final, mais opaco vai ser. Então isso vai dar uma sensação de que esse movimento se iniciou aqui e está terminando desse modo. Claro, eu também posso fazer as minhas linhas. E aí eu posso, nesse caso que eu estou trabalhando com transparência, eu posso fazer a mesma coisa com essas linhas. Quanto mais perto do movimento final, mais forte. Quanto mais longe, né, o primeiro movimento, mais transparente vai ser a linha de movimento. Então, assim, aqui eu tenho as repetições, aqui eu tenho repetições. Só que aqui eu tenho movimento contínuo, porque eu estou trabalhando sem transparência. Aqui eu tenho movimento inicial e movimento final por conta da transparência. E aí uma coisa que eu quero que vocês percebam é em relação à velocidade. Por quê? Quanto mais repetições, digamos assim, mais rápido é esse movimento. Quanto menos repetições, mais lento é a sensação do movimento. Então, fiz aqui mais um. Só me desculpa isso porque está extremamente torto, mas é só para a gente ter a ideia mesmo. E aí que entra também a seguinte questão do borrão. Porque quanto mais repetições, mais isso aqui vai se transformar, né, num borrão que eu não consigo enxergar essa mão. Então pode ser que isso aqui, né, vire, digamos assim, deixa eu fazer uma mão aqui bem mal feita.
Isso aqui se repita tanto, mas tanto, que aqui eu mal consigo enxergar, né, que tem uma mão. Eu só vejo um grande borrão aqui. Isso também dá a ideia de movimento, ou seja, esse personagem fez um movimento muito rápido. E, né, partindo para o quarto, esse borrão ele pode ser tão intenso, que de repente eu já não consigo enxergar mais nada. Eu só vejo uma grande área chapada, né? Talvez mal enxergue a definição dessa mão. Eu vejo só um grande rabisco que dê essa ideia, né, de movimento. Então, se eu penso, por exemplo, numa hélice de ventilador, se eu fosse fazer, por exemplo, aqui uma hélice de ventilador, eu faria algo desse tipo aqui. Só que ela está se movimentando tanto, que eu vou fazer? Eu faço uma grande área chapada, faço às vezes um risco e aí eu faço aqui um movimento, ou seja, essa hélice desse ventilador que estava parado começou a se movimentar lentamente. Aqui ela se movimenta tão rápido que eu só enxergo uma grande área chapada. Então a área chapada vai ser o quarto tipo de movimento por conta da questão da repetição. Repetiu tanto que a gente só consegue ver um grande círculo. Então assim, a gente pode pensar os elementos visuais para nos ajudar em relação a essa movimentação. Bom, gente, por hoje é só. Quem gostou, dá um curtir aqui embaixo ou se inscreve no canal. A gente tem também página no Facebook, no Instagram, temos no Twitter e no Snapchat. Quem quiser manter em contato, aqui a gente tem o endereço do e-mail, tá bom? Um beijo. Tchau, até semana que vem.